YouTubers, meus amigos, meus queridos idosos, vamos falar da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, em que o Brasil tem essa lei específica criada para os idosos, porém não existe aquela cobertura integral, global, para os benefícios dos idosos, que é a faixa etária da nossa população que mais cresce. O Estatuto do Idoso, essa legislação própria específica que protege o idoso, porém o Brasil ainda não tem aquela estrutura necessária para atendimento completo do idoso, que é a faixa etária da população brasileira que mais cresce e acelera a ritmos largos. A nossa população breve será envelhecida. O Brasil, que já foi um país de jovens, breve será um país de idosos, de meia idade e idosos. É necessário que o Brasil assinou um tratado, uma convenção interamericana de direitos humanos vinculada às pessoas idosas, porém ainda falta a ratificação dessa convenção. O Congresso ainda falta ratificar essa convenção, esse tratado, e que implante todas aquelas medidas que foram aprovadas e que se fazem necessário para um bem-estar da população idosa, da comunidade idosa, que somos nós amanhã. É de suma importância que eu levanto essa bandeira, coloco à disposição dos idosos, para que eu possa sempre estar falando nesse canal e coloco à disposição dos idosos, que é a criação específica em todos os estados da federação, no Poder Judiciário, uma vara específica ao idoso, vara judicial de atendimento ao idoso, específica. Do mesmo jeito que existe a vara da infância e da juventude, às vezes em determinado tribunal, vara da infância e da juventude e do idoso. Eu acho de suma importância criar somente a vara do idoso, vara judicial do idoso. Por quê? É fácil designar um juiz para que cubra aquela vara, para que o idoso tenha a celeridade dos seus interesses, das suas necessidades, colocada de forma mais rápida pelo judiciário, o atendimento mais célere pelo judiciário. O idoso necessita ser atendido de forma célere. O idoso não tem mais tempo para ficar esperando um processo por anos, mesmo tendo a prioridade pela lei. Alguns meses faz diferença para o idoso. O idoso de 80, 90 anos, ele não tem mais tempo a perder, a esperar. Então se faz necessário que o Poder Judiciário de cada estado coloque uma prioridade a criação de varas específicas, principalmente nas capitais dos estados. Eu não falo do interior, que a estrutura já é menor, mas nas capitais dos estados e nas grandes cidades dos estados, cidades com mais de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, é simplesmente plausível a criação dessas varas específicas para os idosos. Se faz necessário a mudança no organograma do judiciário, a priorização de orçamento, de uma dotação orçamentária dos tribunais para a criação dessa vara específica do idoso. Se joga tanto dinheiro fora nesse país em tanta coisa inútil, por que não criar algo útil e de necessidade extrema à população brasileira, que é uma vara judicial específica ao atendimento do idoso nas comarcas das capitais e das grandes cidades? Um outro ponto interessante a ser discutido, já nesse debilitado Estado brasileiro, a gente vê tanta falta de investimento em diversos setores. Por que não criar nas grandes cidades brasileiras, nos grandes centros urbanos, principalmente nas capitais, o Hospital do Idoso, aquele hospital único, para atendimento unicamente do idoso, assim definido na legislação, que é o idoso, uma pessoa a partir de 60 anos, segundo o Estatuto do Idoso. Então, por que não criar um hospital único do idoso, o Hospital do Idoso? Cria-se nas grandes capitais o Hospital do Idoso. Tanta verba de orçamento secreto que é destinado para projetos mirabolantes que não saem do papel, que se faz alguma coisinha aqui, uma quadrinha aqui e nada mais, a gente não sabe para onde vai o resto dos recursos. Por que a sociedade brasileira não se levanta, não exige a criação do Hospital do Idoso nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos? É simples, pode-se fazer sim, basta vontade política, desejo político, o querer do executor, do gestor de realizar aquela obra. Estatuto é claro, o idoso ele tem preferência em seus atos de vida em função da sua face, em função da sua faixa de idade já avançada. Cria-se nos estados, nas grandes capitais, o Hospital do Idoso. Hospital do Idoso. A partir dos 60 anos você pode ser atendido pela rede pública no Hospital do Idoso daquela capital, daquela grande cidade.
Fica aqui essa observação, fica aqui essa bandeira, para que se crie o Hospital do Idoso nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e se crie a vara do idoso nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. É fácil, é fazer dotação orçamentária, consegue-se. Vontade política, o querer político, o desejo político, você consegue executar. Os grandes chefes de Estado, os grandes estadistas, eles se destacam justamente por isso. Fazem o que se acha impossível. Aquilo só é impossível até o momento que não se faz o possível. Só é impossível a partir do momento que você não tenta. Quando você tenta, ele já é possível. Então, se o gestor quer, o gestor realiza aquela obra. Fica aqui a bandeira para os idosos. A criação do Hospital do Idoso nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais, nas cidades medianas. E a criação da vara do idoso da mesma forma nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, nas cidades medianas. Idoso, esse canal está à sua disposição. Se desejar, envie notificações, envie mensagens, que a sua bandeira será colocada à sua disposição neste canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.